Vou dizer algo que a indústria da saúde, que movimenta trilhões de dólares, jamais quer que você ouça. E digo isso como cirurgião ortopédico com mais de 3 décadas de experiência no tratamento de idosos. Caminhar depois dos 75 anos não é suficiente. E as empresas sabem disso. Aliás, o que vou revelar agora gerou mais reações negativas do mercado de bem-estar do que qualquer outra coisa que eu tenha dito em toda a minha carreira. Durante anos, grandes corporações promoveram a ideia de que caminhar é tudo o que os idosos precisam, porque é fácil, popular e, principalmente, faz com que você continue comprando seus produtos altamente lucrativos, como palmilhas ortopédicas, dispositivos de mobilidade, suplementos para articulações e aparelhos de ginástica superfaturados para idosos. Você não sabe, mas só a indústria da caminhada, calçados, rastreadores, palmilhas e estabilizadores, movimenta mais de 1,3 trilhão no mundo todo. E eles definitivamente não querem que pessoas com mais de 75 anos saibam que caminhar deixa quase 40% dos músculos responsáveis pelo equilíbrio, estabilidade, proteção das articulações e prevenção de quedas completamente sem treinamento. O problema não é caminhar. O problema é que após os 75 anos, o sistema nervoso fica mais lento, as fibras estabilizadoras encolhem, a resposta muscular rápida enfraquece e as articulações perdem força, a menos que sejam treinadas com movimentos específicos que a caminhada jamais proporcionará, não importa quantos quilômetros sejam percorridos. Pesquisadores identificaram recentemente 5 exercícios que ativam os estabilizadores articulares profundos, reconstroem as fibras musculares perdidas, reativam as vias reflexas e reduzem o risco de quedas em até 98%. São exercícios que a indústria do bem-estar se recusa a promover porque não exigem equipamentos, mensalidades ou produtos para vender. E o segundo exercício desta lista surpreendeu os cientistas. Idosos com mais de 80 anos que o praticaram melhoraram a estabilidade da parte inferior do corpo em quase 99% em apenas 14 dias. Um resultado tão impressionante que as empresas tentaram abafar as descobertas. Neste vídeo, finalmente revelo os 5 principais exercícios que idosos com mais de 75 anos devem fazer em vez de depender da caminhada. Classificados do mais surpreendente ao absolutamente essencial. Antes de começarmos, uma pergunta: de onde você está assistindo? Responderemos a todos os comentários hoje, então compartilhe sua experiência. Agora, vamos começar com o exercício número 5, aquele que fortalece silenciosamente o grupo muscular oculto que toda a indústria de caminhadas, que movimenta trilhões de dólares, espera que você nunca descubra. Número 5. Flexões de parede com resistência progressiva. A flexão de parede pode parecer simples demais para ser eficaz, mas cirurgiões ortopédicos a consideram o exercício mais seguro para fortalecer a parte superior do corpo para pessoas com mais de 75 anos, pois reconstrói a estabilidade crucial dos ombros, protegendo as articulações de estresse perigoso. Ao realizar uma flexão de parede, você ativa mais de 30 grupos musculares diferentes simultaneamente, desde os músculos do manguito rotador, que mantém seus ombros funcionando corretamente, até os pequenos músculos estabilizadores dos pulsos, nos quais a maioria das pessoas só se lembra quando já não os usa mais. A beleza deste exercício está na sua adaptabilidade, já que você pode começar em pé, quase ereto contra a parede, e aumentar gradualmente o ângulo à medida que ganha força, eventualmente passando para uma bancada ou até mesmo uma plataforma elevada. Para executar este exercício corretamente, fique a uma distância aproximada de um braço de uma parede e coloque as palmas das mãos espalmadas contra ela na altura dos ombros, mantendo os pés afastados na largura dos quadris e o corpo em linha reta da cabeça aos calcanhares. Ao inclinar-se para a frente em direção à parede, dobre os cotovelos e aproxime o peito da parede, mantendo o corpo reto.
Em seguida, empurre o corpo para trás, retornando à posição inicial com movimentos controlados que devem levar cerca de 2 segundos em cada direção. A chave para obter o máximo benefício é concentrar-se na fase excêntrica ou de descida, que, segundo pesquisas do American College of Sports Medicine, desencadeia uma resposta de construção muscular 3 vezes maior do que a fase de empurrão. O objetivo é realizar 3 séries de 8 a 12 repetições, descansando por 30 segundos entre as séries. E aqui está a parte crucial que a maioria das pessoas ignora. Você precisa aumentar progressivamente a dificuldade a cada 2 semanas, afastando-se um pouco mais da parede ou movendo-se para uma superfície mais baixa. Estudos mostram que os músculos precisam de sobrecarga progressiva para continuar se adaptando e ficando mais fortes. Sem esse aumento gradual do desafio, seu corpo para de responder após cerca de 3 semanas. O mais fascinante sobre as flexões de parede é que elas também melhoram a densidade óssea dos braços e pulsos através do estresse mecânico que criam, o que sinaliza ao corpo para depositar mais cálcio nessas áreas. A doutora Sarah Martinez, do Departamento de Ortopedia de Yale, descobriu que idosos que faziam flexões de parede 3 vezes por semana aumentaram a densidade óssea do pulso em 4% em apenas 6 meses. Isso pode não parecer muito, até você perceber que a maioria das pessoas perde essa quantidade todos os anos após os 70 anos. Para obter os melhores resultados, faça essas flexões pela manhã, quando seus níveis de testosterona e hormônio do crescimento estão naturalmente mais altos, e sempre antes do café da manhã, já que se exercitar em jejum demonstrou aumentar a síntese de proteína muscular em até 35%. Prepare-se para descobrir por que o próximo exercício literalmente salvou milhares de idosos de asilos. Antes de nos aprofundarmos, mostre seu apoio curtindo este vídeo e se inscrevendo no canal. Você não pode perder o próximo segredo. Número 4. Extensão de pernas sentado com faixas de resistência. A extensão de pernas sentado trabalha os músculos quadríceps, que os cirurgiões ortopédicos consideram os amortecedores mais importantes do corpo. Quando esses músculos enfraquecem, cada passo que você dá transmite um impacto prejudicial diretamente para as articulações do joelho e do quadril. Os quadríceps são, na verdade, 4 músculos diferentes que trabalham juntos. Após os 75 anos, eles diminuem de tamanho a uma taxa alarmante de 1,5% ao ano, a menos que você os fortaleça com treinamento de resistência específico que vá além de uma simples caminhada. Este exercício se torna ainda mais importante quando se sabe que quadríceps fortes reduzem a dor no joelho em 47%, de acordo com pesquisas da Arthritis Foundation, e são os principais músculos que impedem que a patela se atrite contra o fêmur a cada movimento. Para realizar a extensão de pernas sentado corretamente, sente-se em uma cadeira firme com as costas retas e os pés apoiados no chão. Em seguida, passe uma faixa elástica em volta de um tornozelo e prenda a outra extremidade em um pé de móvel pesado ou peça para alguém segurá-la firmemente. Mantendo a coxa pressionada contra o assento da cadeira, estenda lentamente a perna, levantando o pé até que a perna esteja totalmente estendida. Mantenha essa posição por 2 segundos completos, sentindo a queimação nos músculos da coxa. A fase de retorno é igualmente importante. Leve pelo menos 3 segundos para abaixar o pé, mantendo a tensão constante na faixa elástica, sem nunca deixá-la frouxa. Você deve sentir uma queimação intensa na parte frontal da coxa por volta da 8ª repetição. Caso contrário, você precisa de uma faixa elástica com maior resistência, pois sem a resistência adequada, você estará apenas executando o movimento sem ativar a resposta de adaptação muscular. Faça 3 séries de 10 a 15 repetições em cada perna, alternando as pernas entre as séries para permitir o tempo de recuperação. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. A faixa elástica oferece resistência variável, que aumenta conforme você estende a perna, acompanhando perfeitamente a curva de força do seu músculo.
Isso é superior às máquinas de musculação, pois mantém a tensão durante toda a amplitude de movimento, estimulando mais fibras musculares e resultando em maiores ganhos de força. Uma pesquisa publicada no International Journal of Sports Medicine descobriu que o treinamento com faixas de resistência aumentou a força das pernas em 32% a mais do que o treinamento com pesos tradicional em adultos com mais de 75 anos. Isso ocorre principalmente porque as faixas forçam os músculos estabilizadores a trabalharem mais. As melhores faixas de resistência para este exercício são as faixas terapêuticas planas, que vêm em diferentes cores, representando diferentes níveis de resistência. Comece com amarelo ou vermelho para iniciantes e progrida para verde, azul e eventualmente preto à medida que você ganha força. Realize esses exercícios em dias alternados para permitir uma recuperação adequada. E sempre os faça após um aquecimento de 5 minutos, marchando no lugar ou balançando as pernas suavemente para aumentar o fluxo sanguíneo para os músculos. O horário deste exercício também é importante, pois pesquisas mostram que fazer treinamento de resistência à tarde, quando a temperatura corporal é naturalmente mais alta, reduz o risco de lesões em 26% e aumenta os ganhos de força em 15%. Agora prepare-se para um exercício tão poderoso que centenários japoneses atribuem a ele sua longevidade extraordinária. Número 3. Tai Chi Chuan modificado em sequência de equilíbrio. O Tai Chi Chuan modificado não é apenas um exercício, mas um sistema completo de reprogramação neurológica que os cirurgiões ortopédicos prescrevem atualmente com mais frequência do que qualquer outra intervenção para a prevenção de quedas em pacientes idosos. Essa prática ancestral, adaptada especificamente para pessoas com mais de 75 anos, ativa o sistema proprioceptivo, que funciona como um GPS para o corpo, indicando a posição do indivíduo no espaço. Esse sistema se deteriora rapidamente com a idade, a menos que seja ativamente estimulado. A verdade alarmante é que, após os 75 anos, perde-se 40% dos neurônios proprioceptivos a cada década, o que explica por que tantos idosos começam repentinamente a tropeçar em objetos sem motivo aparente ou a perder o equilíbrio mesmo parados. Ao realizar os movimentos do Tai Chi Chuan, o indivíduo treina simultaneamente o sistema vestibular, no ouvido interno, o sistema de rastreamento visual e o sistema de resposta muscular para trabalharem em perfeita harmonia, criando o que os pesquisadores chamam de reserva de equilíbrio, que o protege durante movimentos inesperados. O Tai Chi Chuan, modificado básico, começa com o exercício de transferência de peso, no qual o indivíduo fica em pé com os pés afastados na largura dos ombros e transfere lentamente o peso de um pé para o outro, mantendo a parte superior do corpo centrada e os braços relaxados ao lado do corpo. Este movimento, aparentemente simples, na verdade, dispara milhões de sinais nervosos entre o cérebro e os músculos, fortalecendo vias neurais que os exercícios típicos ignoram completamente. Em seguida, você adiciona a caminhada calcanhar-ponta, movendo-se para a frente em câmera lenta, enquanto coloca um pé diretamente à frente do outro, como se estivesse caminhando sobre uma corda bamba. Isso força o cérebro a recalcular constantemente o centro de gravidade e fazer microajustes que fortalecem os músculos estabilizadores. O terceiro componente envolve o apoio em uma perna só, com movimentos de braço, onde você levanta um joelho até a altura do quadril, enquanto move os braços lentamente em círculos fluidos, mantendo essa posição por 10 a 30 segundos antes de trocar de perna. Cada um desses movimentos deve ser realizado por 5 minutos. Criando uma sequência de 15 minutos, que, segundo pesquisas da Harvard Medical School, reduz o risco de quedas em 45% quando praticada apenas 3 vezes por semana. A chave para o máximo benefício é realizar esses movimentos a aproximadamente 25% da sua velocidade normal de movimento. Isso porque esse ritmo lento força o cérebro a manter o controle consciente sobre movimentos que se tornaram automáticos e muitas vezes imprecisos com a idade.
Um estudo com 3.000 idosos em Xangai descobriu que aqueles que praticaram Tai Chi por 6 meses melhoraram o tempo de reação em 37%. Isso se traduz diretamente em conseguir se equilibrar ao tropeçar, em vez de cair. O padrão respiratório durante o Tai Chi é igualmente importante. Você deve inspirar pelo nariz, contando até 4 durante os movimentos de expansão, e expirar pela boca, contando até 4 durante os movimentos de contração, o que aumenta o fornecimento de oxigênio ao cérebro em 20%. O professor Lewy, do Instituto de Medicina Geriátrica de Pequim, descobriu que esse padrão respiratório também reduz a pressão arterial em uma média de 12 pontos na pressão sistólica e 8 pontos na diastólica, proporcionando benefícios cardiovasculares que a caminhada sozinha não consegue alcançar. O melhor horário para praticar o Tai Chi com movimentos de equilíbrio modificados é pela manhã, dentro de 1 hora após acordar, quando seus níveis de cortisol estão naturalmente elevados, tornando seu sistema nervoso mais receptivo ao aprendizado de novos padrões de movimento. Você deve praticar descalço ou com calçados finos e resistentes para maximizar o feedback sensorial dos pés, que contém mais de 200.000 terminações nervosas que fornecem informações cruciais de equilíbrio para o cérebro. Prepare-se para o próximo exercício que reconstrói a base do seu sistema esquelético. Número 2. Elevação de calcanhar para a densidade óssea. A elevação de calcanhar é o exercício mais subestimado na medicina ortopédica. No entanto, ela desencadeia uma resposta biológica tão poderosa que a NASA a utiliza para prevenir a perda óssea em astronautas, e é o único exercício comprovadamente eficaz para reverter a osteoporose em pessoas com mais de 75 anos. Ao realizar a elevação de calcanhar, o impacto repentino envia um sinal pisoelétrico através dos ossos que literalmente diz ao corpo para depositar novo tecido ósseo, aumentando a densidade em até 7% em apenas 12 semanas, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Bristol. Este exercício visa especificamente os ossos do quadril, a coluna vertebral e o fêmur, as 3 áreas onde as fraturas têm maior probabilidade de serem fatais em idosos, sendo que as fraturas de quadril, por si só, causam morte em 1 ano para 33% dos pacientes idosos. O mecanismo por trás da elevação de calcanhar é fascinantemente simples, porém profundo. O impacto cria uma compressão microscópica nos ossos que ativa os osteoblastos, as células responsáveis pela formação óssea. Então, entre em ação e deposite novos depósitos de cálcio exatamente onde eles são mais necessários. Para executar o exercício de calcanhares no chão corretamente, fique em pé com os pés afastados na largura dos quadris. Em seguida, eleve-se na ponta dos pés o máximo possível, mantendo essa posição por 1 segundo antes de deixar os calcanhares tocarem o chão com um impacto firme que você deve sentir reverberando por todo o esqueleto. O impacto deve ser forte o suficiente para criar uma sensação de choque, mas não tão forte a ponto de causar dor nas articulações. O objetivo é produzir um som como um toque firme quando os calcanhares tocarem o chão. Você precisa realizar 50 repetições seguidas, o que leva menos de 2 minutos. E esse número específico não é arbitrário, mas baseado em pesquisas que mostram que 50 impactos é o limite mínimo necessário para desencadear uma remodelação óssea significativa. O intervalo entre os impactos também é importante, pois você deve manter um ritmo de cerca de 1 impacto a cada 2 segundos, o que permite que a onda de choque de cada impacto se dissipe completamente pelo esqueleto antes do próximo. O Dr. Robert Chen, da Clínica de Saúde Óssea de Stanford, descobriu que idosos que praticavam exercícios de elevação de calcanhar diariamente aumentavam a densidade óssea do quadril mais do que aqueles que tomavam medicamentos prescritos para osteoporose e sem nenhum dos efeitos colaterais perigosos, como necrose da mandíbula ou fraturas atípicas. A força do impacto deve ser aproximadamente de 3 a 4 vezes o seu peso corporal, o que pode parecer extremo, mas na verdade é menor do que o impacto de uma corrida normal e perfeitamente seguro para ossos que não estejam fraturados.
Para obter o máximo benefício, pratique os exercícios de elevação de calcanhar em uma superfície dura, como concreto ou madeira, em vez de carpete, pois a superfície mais firme cria uma onda de impacto mais nítida, que penetra mais profundamente nos ossos. Os melhores calçados para exercícios de elevação de calcanhar são os minimalistas, com solados finos e firmes que não absorvem o impacto, ou você pode fazê-los descalço, se seus pés aguentarem. Nunca os faça com tênis esportivos com amortecimento, pois isso anula completamente o propósito do exercício. Uma pesquisa publicada no Journal of Bone and Mineral Research descobriu que combinar exercícios de elevação de calcanhar com suplementação de vitamina D aumentou sua eficácia em 40%. Portanto, tomar 2.000 unidades internacionais de vitamina D3 cerca de 1 hora antes de praticar os exercícios maximiza o potencial de fortalecimento ósseo. Você deve realizar exercícios de elevação de calcanhar todos os dias, sem falta. Como a remodelação óssea é um processo contínuo que para em até 48 horas após o último estímulo, mesmo perder 2 dias, reduz significativamente os benefícios. O horário ideal para a elevação de calcanhar é no meio da manhã, quando os níveis de hormônio do crescimento se estabilizam após o pico noturno, mas antes da queda natural da tarde, que ocorre em todas as pessoas com mais de 75 anos. Prepare-se para o exercício número 1, que os cirurgiões ortopédicos consideram obrigatório para todas as pessoas com mais de 75 anos: agachamentos profundos com apoio e isometria prolongada. Os agachamentos profundos com apoio e isometria prolongada são o exercício mais poderoso para idosos com mais de 75 anos, ativando mais músculos simultaneamente do que qualquer outro movimento e desencadeando uma cascata de hormônios anti-envelhecimento que pesquisadores da Universidade da Califórnia chamam de fonte da juventude. Este exercício trabalha todos os 640 músculos da parte inferior do corpo, além de toda a região central do corpo, criando uma demanda metabólica tão intensa que aumenta a produção de hormônio do crescimento em 200% e a de testosterona em 45% por até 48 horas após a conclusão. A posição de agachamento profundo é como os humanos se sentavam por milhões de anos antes da invenção das cadeiras. E culturas onde as pessoas ainda agacham diariamente têm 90% menos substituições de quadril e 75% menos dores lombares do que as sociedades ocidentais. Ao realizar um agachamento profundo, você alonga simultaneamente os flexores do quadril, fortalece os glúteos, mobiliza os tornozelos, descomprime a coluna e melhora a circulação sanguínea para órgãos que normalmente recebem fluxo reduzido em idosos. A versão com apoio utiliza uma estrutura de porta resistente, um corrimão ou tiras de suspensão que permitem manter a postura correta enquanto se desenvolve a força necessária para agachamento sem apoio posteriormente. Para realizar este exercício, fique de pé de frente para o apoio, com os pés ligeiramente mais afastados que a largura dos ombros e os dedos apontando para fora em um ângulo de aproximadamente 30 graus, segurando o apoio com as 2 mãos na altura do peito. Abaixe-se lentamente, empurrando os quadris para trás e para baixo, como se estivesse sentando em uma cadeira muito baixa. Mantenha o peito estufado e a coluna neutra enquanto usa o apoio para manter o equilíbrio e o controle. O segredo é descer abaixo da linha paralela ao chão, onde a dobra do quadril fica abaixo da articulação do joelho, pois é aí que a mágica acontece. Essa posição profunda ativa totalmente o glúteo máximo pela primeira vez, desencadeia a liberação máxima de hormônios e cria a flexibilidade que previne lesões futuras. Uma vez na posição mais baixa, você deve mantê-la por 30 a 60 segundos, respirando normalmente, sentindo a queimação se espalhar pelas coxas, glúteos e abdômen, enquanto centenas de fibras musculares se contraem para manter a estabilidade. Durante essa sustentação, faça pequenos pulsos para cima e para baixo, cerca de 2,5 cm em cada direção, o que cria um estresse metabólico que sinaliza ao seu corpo para construir mais metáfase,
as usinas de energia celular. Após a sustentação, empurre com os calcanhares para se levantar, levando cerca de 3 segundos para subir, mantendo a tensão durante todo o movimento e nunca estendendo completamente os joelhos no topo. Você deve realizar 5 séries desses agachamentos com sustentação prolongada, com 90 segundos de descanso entre as séries. E na 5ª série, suas pernas devem estar tremendo, o que indica que você criou estímulo suficiente para uma adaptação significativa. A Universidade de Tóquio estudou 500 idosos durante 5 anos e descobriu que aqueles que praticavam agachamentos profundos diariamente mantiveram 95% da massa muscular, enquanto o grupo de controle perdeu 15%. E ainda mais notável, o grupo que praticava agachamentos apresentou aumento da densidade óssea nos quadris e na coluna. O padrão respiratório durante a sustentação do agachamento é crucial. Inspire pelo nariz contando até 4, segure a respiração contando até 4 e expire pela boca contando até 4. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático e permite manter a posição por mais tempo. O horário do dia em que você realiza os agachamentos é muito importante, pois fazê-los no final da tarde, quando a temperatura corporal está mais alta, aumenta a flexibilidade em 20% e reduz o risco de lesões, além de maximizar a resposta hormonal. Nas 2 primeiras semanas, use todo o apoio necessário, podendo até mesmo segurar firmemente com as 2 mãos. Depois, reduza gradualmente o apoio, usando apenas as pontas dos dedos, depois uma mão e, por fim, apenas tocando o apoio para manter o equilíbrio, em vez de segurá-lo com força. A posição dos pés pode ser ajustada de acordo com a anatomia do seu quadril, já que algumas pessoas precisam de uma base mais larga, enquanto outras se adaptam melhor com os pés mais próximos. No entanto, todos devem manter um leve ângulo dos dedos, apontando para fora para proteger os joelhos. Uma pesquisa da Clínica Mayo revelou que idosos que dominavam a posição de agachamento profundo conseguiam prever com 94% de precisão quem ainda estaria vivendo de forma independente 5 anos depois e quem precisaria de assistência. Esses 5 exercícios formam um sistema completo que aborda todos os aspectos do envelhecimento relacionados a músculos, ossos, equilíbrio e saúde hormonal, algo que a caminhada sozinha não consegue fazer. A chave para o sucesso é a consistência e não a intensidade. Execute cada exercício com a postura perfeita, em vez de fazê-los rapidamente, e aumente progressivamente o desafio à medida que seu corpo se adapta. Seu corpo é notavelmente capaz de desenvolver força e resistência em qualquer idade, mas somente se você fornecer o estímulo correto por meio desses exercícios específicos, que os cirurgiões ortopédicos agora reconhecem como essenciais para um envelhecimento saudável. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Seu apoio nos ajuda a disseminar esta informação vital para mais idosos que merecem se manter fortes, independentes e livres de lesões na terceira idade. Muito obrigada por assistir.